Olá, aqui é Gisele Jerônimo e eu estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso Leituras e Mate. E hoje, infelizmente, eu gostaria de estar dando continuidade às nossas leituras por meio de vídeos ao vivo, contando com a participação de algumas pessoas, mas não tem sido possível, minha agenda não está me possibilitando gravar nos horários dos quais eu tenho me proposto, mas o meu objetivo é realizar essa leitura, é passar esse conhecimento para vocês, para que eu possa colaborar então para a sua elevação espiritual. E para que nós possamos então finalizar essa obra, já faz 38 dias, tirando os dias que eu fiquei ausente de gravar, mas já são 38 encontros com esse aqui que nós estamos discutindo a obra do Epicteto. E hoje ele vem falar exatamente sobre isso, o uso correto dos livros. E aí ele nos diz a seguinte mensagem: não diga apenas que você leu muitos livros, mostre que por meio deles você aprendeu a pensar melhor, a ser uma pessoa mais perspicaz e ponderada. Os livros são para a mente o que os pesos da ginástica são para o corpo. Os livros são muito úteis, mas seria um grave erro supor que alguém progrediu apenas por conhecer o seu conteúdo. Realmente, conhecer o conteúdo, de uma referência bibliográfica, ela é muito importante para que você possa fazer as suas análises e fazer as suas reflexões. Contudo, nós não podemos pensar que só porque nós estamos lendo referências nós seremos mais inteligentes, mais capazes, a verdade é que se você está lendo, uma referência como esta, que é a arte de viver, da qual eu tenho feito aí algumas discussões com vocês. Quando a gente faz a leitura de uma obra como essa, o maior objetivo é que essa leitura possa realmente exercitar o seu pensamento, possa realmente fazer com que você reflita sobre coisas na sua vida e a partir disso que você possa então analisar se você vai ou não fazer alguma modificação do seu comportamento, da sua vida, mediante ao que você está lendo, ao que você está saboreando aí na sua vida. O meu objetivo, desde quando eu comecei com essa obra com vocês, era possibilitar que vocês pudessem, sair da visão de que para ter uma vida feliz é preciso ter dinheiro, é preciso ter um carro bom, uma casa boa, estar vinculado, com a nossa felicidade está vinculada a questões de bens materiais. Na verdade, eu gostaria que vocês pudessem refletir que os maiores bens que nós temos são as nossas capacidades de reflexão, as nossas capacidades de entendimento do mundo, são os nossos valores, os nossos princípios. Esses são os maiores bens que nós temos e que por meio deles nós vamos conseguir então fazer com que nós possamos seguir o caminho que nós determinamos para a nossa vida e que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Então, para a gente continuar aqui com esse momento em que Epicteto está nos passando, alguns, como eu posso dizer aqui, alguns ensinamentos essenciais, para a felicidade, para a virtude, para a tranquilidade. Então, ele nos diz para termos cautela quando nos relacionarmos com os outros. E quando ele fala isso, ele nos aponta para as seguintes questões. Quando você se relaciona socialmente com outras pessoas, podem acontecer duas coisas. Ou você se adapta à maneira delas, ou faz com que ela se adapte à sua. Ou você é adaptável, ou você faz a pessoa se adaptar à forma como você é. É
como encostar um pedaço de carvão apagado em um outro que está em brasa. Ou o primeiro apaga o segundo, ou este acende primeiro. Como o risco é grande, seja prudente quando se envolver em relacionamentos pessoais, até mesmo, em especial, quando se tratar de relacionamentos casuais e despreocupados. A maioria de nós não desenvolveu ainda firmeza suficiente para direcionar os companheiros para o nosso caminho, de modo que acabamos sendo levados pela multidão. Nossos valores ideais ficam imprecisos e contaminados. Nossas resoluções se desestabilizam. É difícil resistir quando amigos ou companheiros começam a falar com muita segurança e ímpeto. Se somos pegos, despreparados, desprevenidos, quando eles abordam assuntos pouco dignos, ficamos envolvidos pelo ritmo do ambiente em que estamos. É da natureza da conversa que seus múltiplos significados, insinuações e motivações pessoais sucedem-se com tal rapidez que possam, de um momento para o outro, desviar-se para direções não recomendáveis, aviltando todos os que dela participarem. Sendo assim, enquanto os sentimentos sábios não se fixarem bem em você, transformando-se em instintos, e enquanto você não tiver adquirido uma certa capacidade de autodefesa, escolha com cuidado as companhias e controle o rumo das conversas de que participar. Veja, Epicteto está aqui agora nesse momento fazendo com que nós possamos refletir sobre uma questão que é assim: ou somos influenciados ou nós influenciamos. E a questão não é que nós temos que influenciar pessoas, não é isso, né? É não deixar sermos influenciados por valores e virtudes que não são nossos. E que nós possamos sim influenciar pessoas com valores e virtudes bons, né? Que nós tenhamos esses valores e virtudes bem estabelecidos dentro da gente. Então, para que tenhamos isso, é preciso que nós passemos um tempo da nossa vida refletindo sobre os caminhos pelos quais nós percorremos e por onde nós queremos continuar caminhando na nossa vida. E, de uma certa forma, Epicteto nos coloca aqui que se nós ainda não temos, né, sentimentos sábios que se fixaram em nós, transformando-se em instintos. O que é instinto? Né? É algo que nós não precisamos nem controlar, é como aquela vontade de comer, a vontade de beber, a vontade de ir no banheiro. É algo meio que fisiológico, é uma coisa que a gente não controla, é algo que vem naturalmente. Então, se nós não conseguimos nos tornar sábios a ponto de que a nossa sabedoria possa agir diante das situações sem que a gente tenha que ficar pensando sobre ela, é melhor que nós cuidemos bem das companhias, para que nós não deixemos que aquele carvão, né, que nós estamos aqui acesos, talvez seja apagado por outras pessoas, que nós possamos sempre estar incandescendo outras pessoas, levando outras pessoas para a luz, para a iluminação, para as reflexões. Então, que nós tenhamos cuidado, né? Epicteto sempre veio falando para a gente durante o processo da nossa leitura sobre o cuidado que nós temos que ter com as pessoas que nós nos relacionamos, pelo cuidado que nós temos que ter com a fala das pessoas, né? Com como a gente interpreta essa fala, né? Da importância da gente não ficar falando coisas sem sentido, sem significado, que nós saibamos o que nós temos que falar, que nós sejamos pessoas ponderadas, ok? E vou finalizar, né, o dia de hoje da nossa leitura com o Mate aqui, com um pensamento de Epicteto, que é assim: perdoe muitas e muitas vezes. Em geral, todos nós fazemos o melhor que podemos. Quando alguém fala de maneira ríspida com você, não faz caso do que você diz, comete o que parece ser um gesto desatencioso ou até mesmo uma ação indiscutivelmente má, diga a si mesmo:
Se eu fosse ele, tivesse passado pelas mesmas dificuldades, suportado os mesmos sofrimentos, vivido com a mesma família e assim por diante, provavelmente teria dito ou feito a mesma coisa. Não conhecemos as histórias as histórias que estão por trás das ações das pessoas. E por isso precisamos ser pacientes com os outros e não julgar, reconhecendo os limites da nossa compreensão. Isso não significa fechar os olhos a atos nocivos ou defender a ideia de que as ações diferentes têm o mesmo peso moral. Quando as pessoas não agirem como você desejaria, exercite os músculos da boa índole e dê de ombros dizendo a si mesmo: ora, tudo bem, e deixe passar. Procure também ser tão generoso consigo mesmo quanto possível. Não se compare com os outros ou com o que você gostaria de ser. O aperfeiçoamento humano é um esforço gradual, em que se avança 2 passos e se recua 1. Perdoe os erros dos outros muitas e muitas vezes seguidas. E um gesto que promove o bem-estar interior é fazê-lo, é perdoar. Perdoe-se a si mesmo muitas e muitas vezes e tente agir melhor da próxima vez. Então, Epicteto vai falar do perdão. Só que esse perdão está vinculado a nós ficarmos atentos, né, às questões que nos rodeiam. Se nós somos agredidos verbalmente, se as pessoas falam mal da gente, se as pessoas falam mentiras a seu respeito, se as pessoas colocam coisas que te desagrada, que te ofende, que te magoa, né? Você deve pensar a seguinte questão: como é a vida dessa pessoa? Será que se nós tivéssemos passado por as mesmas coisas que essa pessoa passou, nós não estaríamos agindo da mesma forma? Então, não julgue a ação dessas pessoas. Na verdade, deixe para lá. Ignore isso. Não faça conta dessas coisas na sua vida. Afinal de contas, se você ficar se prendendo a essas ofensas, a esses maus tratos que as pessoas podem fazer para com você, você apenas vai estar ferindo a você mesmo. Então ele disse, seja generoso consigo mesmo. Diga para você mesmo, né? Eu não me preocupo com o que os outros vão pensar e vão dizer, porque eu sei daquilo que eu sou. Eu sei as coisas que estou fazendo. E lembre-se que nos aperfeiçoarmos como seres humanos, nos tornarmos pessoas melhores, é um grande esforço. É um esforço diário. É um esforço que muitas vezes nós vamos avançar um pouco e vamos recuar depois. Vamos avançar e depois vamos recuar. Nós estaremos sempre enfrentando essa questão de que estaremos avançando em determinadas áreas e ao mesmo tempo estaremos depois tendo que regredir em uma outra determinada área. Então, perdoe os outros muitas e muitas vezes, mas também perdoe a si mesmo também muitas e muitas vezes, porque nós devemos sempre tentar ser melhores para nós mesmos, melhores para as outras pessoas, mas principalmente sejamos cuidadosos e tentemos ser melhores para conosco, ok? Então, neste dia, eu gostaria de deixar aqui a seguinte mensagem para vocês. Que diante de tudo que nós estamos enfrentando, né, das vicissitudes da nossa vida com relação à pandemia, à mudança com relação ao trabalho, às dificuldades financeiras, às dificuldades interpessoais, dificuldades de saúde, todas essas questões que todos nós somos acometidos dia a dia, que nós possamos ter cuidado com as pessoas que nós estamos nos relacionando, para não deixar com que elas estejam apagando a grande chama
que você tem dentro de você, que você possa estar com outras pessoas e levá-las a refletir, levá-las a se tornar melhores e não que elas levem você por caminhos inusitados e que você não acredita e que você não gostaria de ir. E ao mesmo tempo que você possa perdoar essas pessoas, perdoar as pessoas que estão falando, fazendo, agindo de maneira com as quais você não concorda. E ao mesmo tempo você também possa ter a capacidade de perdoar a você mesmo, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em um processo que pode levar uma vida inteira de aperfeiçoamento pessoal, um processo para que nós possamos nos tornar mais sábios, mais inteligentes, podemos nos tornar pessoas mais felizes e virtuosas. Isto é um projeto na nossa vida, não é algo que nós vamos fazer assim, com a leitura de apenas uma referência bibliográfica, como mesmo Epicteto nos diz. Não é apenas lendo um livro que você vai mudar a sua vida, mas é a partir dele que você pode refletir, que você pode pensar, que você pode encontrar novos caminhos. Mas para que esse livro faça diferença na sua vida, é preciso que você coloque os princípios que ele traz, coloque os valores que ele traz para você, que isso seja, lembra, ele ainda fala que seja transformado em instinto na sua vida, que você possa usar isso como se fosse algo natural na sua vida, ok? Um grande abraço, um ótimo dia e amanhã nós teremos mais aqui leitura e mate com você. Até mais!